Boa noite. Boa noite a todos. Hoje mais uma reunião que o Senhor nos permite estarmos aqui juntos. Hoje é de pergunta e resposta. Estão dando para me ouvir bem aí? Só para eu ter noção, tá? Pronto. Chegando mais irmãos aqui também. Jorge Santo aqui acionou a mãozinha. Pronto. Então, irmão Luiz, eu já tenho algumas perguntas aqui, viu? Já posso lançar pergunta ou você quer falar alguma coisa para a gente? Não pode passar a pergunta, Dal, mas passa as perguntas fáceis, Dal, por favor. Como diz o Elton, viu? Facinho, facinho, mamão com açúcar. Pronto, vou começar aqui. Tem uma irmã que perguntou assim, para dar explicação, não, foi o irmão, né, na verdade, sobre Colossenses, capítulo 2, 18. O que é isso, esse culto dos anjos? Quer compartilhar ou eu, Michel? A Bíblia. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Jorge, você levantou a mão também para perguntar? Porque aí já, depois dessa aí já pode ser você, viu? Compartilha aí, Dal. Tá certo. Jorge Santos, está conseguindo ouvir? Oi, irmão. Falou comigo? Não ouvi direito. Ô, Jorge, pronto, você já botou, você está com a mão levantada aí, você está com a mão levantada, é uma pergunta também, não é isso? Isso. Pronto. Depois dessa daqui, a gente já passa para a sua, tá? A pergunta agora foi a respeito de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, sobre o culto dos anjos, o que significa. Dal, você que está pilotando aí os versículos? Ou é o Michel? Sou eu, Luiz, é Dal. Tá. Abre para a gente no versículo e abre as versões também, por favor. Vamos ver como é que fala. Culto dos anjos, culto dos anjos. Culto dos anjos, culto aos anjos, culto aos anjos, culto dos anjos. Vamos ver as próximas. Culto dos anjos. O Darby fala adoração ou culto, né? Às vezes a palavra worship seria, a palavra seria adoração. Mas ela pode, às vezes, ser traduzida como culto, né? Cultuar, né? Poderia ser adorar também, né?
Então aqui fala de adoração de anjos, não adoração. Tem uma das versões em português que a gente viu que é adoração a anjos. Essa seria a tradução correta. O Darby fala worship of angels, né? Adoração de anjos. Mas não é adoração dos anjos, né? Não são os anjos adorando, mas é adorar aos anjos. Seria essa a ideia, né? A TB traduz bem. Culto aos anjos ou adoração aos anjos, né? Então, essa carta de Colossenses, ela fala de alguém que vai além do que está escrito, né? Alguém que vai além do que está escrito, e ele, por meio de palavras difíceis, né, às vezes de se entender, ele quer parecer aos outros que ele entende algo, vamos dizer assim, né, da palavra de Deus, mas isso é apenas para a sua satisfação própria, né? Por exemplo, se a gente abrir num versículo aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui que vai dar mais certo. O versículo 2, 14, ou melhor, 4. Esse mesmo capítulo, versículo 4. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. E por quê? Porque haviam alguns, né, que tentavam parecer aos irmãos que eram pessoas mais espirituais e, na verdade, eles confundiam os irmãos, né? No sentido de que eles falavam palavras de difícil entendimento para parecerem ser alguma coisa, né? E por isso também no versículo 18, né, que o irmão ou a irmã perguntou, né? Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto a anjos, metendo-se em coisa que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Né? Então, esses daqui são aqueles, né, que os irmãos falam. Existem dois riscos, né, ou dois problemas para um cristão. Primeiro é ele não chegar até o amadurecimento de um cristão, né? Ele ficar aquém de toda a revelação que Deus trouxe por meio da sua palavra com relação ao cristianismo. E o outro problema é ir além do que Deus revelou. Né? Que é exatamente o problema aqui em Colossenses, né? Aqueles que se achavam que eles eram mais do que aquilo que o próprio Senhor tinha revelado, né? Então, isso é um problema. Então, esse culto a anjos aqui não é que houvesse, né? Ninguém cultua anjos, ninguém adora anjos, né? Mas eles são servos de Deus, né? Os anjos são criaturas que foram criadas para servir Deus no seu propósito. Até no momento, todo o Velho Testamento, os anjos, eles eram os portadores
das novas de Deus, né? Então, a gente vê várias vezes anjos aparecendo no Velho Testamento, e mesmo em Mateus, né, o anúncio, tanto de João Batista como do próprio Senhor Jesus, né, eles foram anunciados, os seus nascimentos, né, por intermédio de anjos. E agora, na igreja, os que creem no Senhor Jesus, eles fazem parte de uma nova criação, cuja criação, em posição, ela é mais excelente do que os anjos, né? Então, essa é a posição do cristão. Ele está acima dos anjos. O Senhor Jesus, quando ele desceu, né, o Filho Eterno, quando ele se fez carne e nasceu, né, da Virgem, Hebreus fala que ele foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, né? Então, porque a criação do homem, ela é inferior, do homem segundo Adão, né? Ele é inferior aos anjos, mas do novo homem, essa criação é superior aos anjos, né? Por isso que isso que está falando, né, dessa ordem, né? Primeiro a nova criação, os santos, depois os anjos, depois os homens, né? E depois a criação inferior, né, que são os animais, os vegetais e os minerais também, né? Não sei se ficou claro essa questão da gente. Isso aqui, na verdade, era alguém que se dizia estar fazendo isso, mas que, na verdade, não era. Ele estava inchado na sua carnal compreensão, né? Que ele estava querendo parecer ser mais do que ele realmente era. Alô, som? Ah, agora tá indo, né? O áudio tá ok? Tá, Michel? E aí, o que o irmão Luiz falou, a questão de não ir além do que está escrito, é justamente o verso que tem 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Dal, por gentileza. Porque a Assembleia de Corinto estava passando justamente por esse problema de querer misturar a sabedoria do homem e colocar como se fosse a sabedoria de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo vai tratar desses dois assuntos e desses dois temas, né? A sabedoria do homem e a sabedoria de Deus, no capítulo 2. E aí no 4, no verso 6, ele diz isso aí. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Aí lá em Colossenses a gente vê de uma pessoa dominar o outro por seu bel prazer. E aí colocando o culto aos anjos como exemplo, né? Entre outros, e tem outros exemplos também, mas o principal é esse. É utilizar da sabedoria humana ou de coisas que nem está escrito na palavra de Deus, especificamente a doutrina da igreja, e querer que os irmãos sigam isso. E a gente pode dar como, por exemplo, o exercício prático do cristão, porque todos nós temos um exercício prático com o Senhor, porque entendemos a nossa liberdade em Cristo, mas entender de que o exercício que eu tenho, minha com o Senhor, não é exemplo para os outros irmãos seguirem. Nós seguimos princípios, e a gente não pode colocar os nossos exercícios pessoais como regra, porque aí a gente já vai estar indo além do que diz a palavra de Deus, né? Outro exemplo é lá em 1 Pedro, capítulo 4, que diz, aquele que... verso 11, 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Se demorar aí, deve ser a internet aqui, viu? Ah, tá.
Mas aí você pode falar o versículo. Eu posso colocar aqui, Dal. Ixi, acabou a internet, Pronto, olha né? aí. Acabou para você, Dal Santana. Compartilhei aqui. Aí, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Aí, em outras versões, diz oráculos de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, para que Deus seja glorificado em nossa vida, em nossas vidas, a gente precisa andar de acordo, né, com o poder, com a luz que Deus dá a gente. Mas é muito importante obedecermos isso aqui. Falar segundo as palavras de Deus. E não as nossas opiniões. Tem um versículo também que eu queria falar a respeito do contrário que o Michel falou, né? O Michel falou daqueles que vão além do que está escrito. E eu quero mostrar aqueles que estão aquém do que está escrito, ou seja, não chegam ao que está escrito, né? Isso é em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Fala assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O Senhor Jesus dando dons aos homens, né? Querendo ele, o Senhor Jesus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Cheguemos a varão perfeito, ou a varão completo. A palavra de Deus, quando fala, muitas vezes que fala de perfeito, ela está querendo dizer também, uma outra tradução é a pessoa estar completa, adulta, crescida, né? Então, esse perfeito aqui não é que nós somos perfeitos, não erramos mais. Não, nós erramos, com certeza. Mas é no sentido de nós chegarmos na fase adulta, vamos dizer assim, da vida cristã, né? Por isso que fala chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não o quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com a astúcia, enganam fraudulosamente. Enganam fraudulosamente. Então, essa pessoa aqui é alguém que não se envolveu, por assim dizer, nas coisas do Senhor, e por ela não ter se envolvido nas coisas do Senhor, ele ou ela ficou sem crescimento. Ele ficou aquém do crescimento que ele poderia ter, ou ela poderia ter, né? E aí, então, ele fica como esse menino inconstante aqui, não é? Porque o menino, ele não sabe, né? Ele não sabe se portar, ele é fraco, né? Se vem alguém mais forte que ele, né? Falando de forma física, né? Ele é fácil, né? Um adulto enganar o menino, né? Então nós devemos nos ocupar com as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor vai nos fazer crescer no conhecimento, né, como o Senhor quer aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a varão perfeito ou varão adulto, né? E aqui quando fala com relação às irmãs também, né?
devemos todos, irmãos e irmãs, sermos adultos nas coisas do Senhor. Né? Então, esse aqui é um exemplo daquele que não chegou. E o Michel também, né, falou daquele que foi além. Né? Nós precisamos tomar cuidado com essas duas posições, né? Não chegar e passar. Inclusive, irmão, isso me lembrou uma passagem de Hebreus 5, que o escritor está tratando sobre a figura de Melquisedeque a Cristo. E aí, ele explicando sobre isso, aí ele chega no verso 11, aí ele fala o seguinte: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, ou seja, os assuntos básicos, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E aí, lembrando que esse termo aqui, o apóstolo, o escritor está tratando como uma crítica. Porque a gente sabe que aquele que é novato, que começa uma vida cristã, claro, e é natural que ele comece aos poucos e daí ele vai crescendo. Mas o problema é quando ele já tem uma experiência, mas, como o irmão falou, fica aquém. Ele não avança. E é esse ponto aqui que ele está criticando esses judeus. Porque eles já deveriam saber muita coisa, ainda mais por serem judeus, e já terem conhecimento da palavra de Deus, com as coisas que envolvem o Antigo Testamento, para poder entender com mais facilidade as figuras. A de Melquisedeque, por exemplo. E aí, ele continua aqui no 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Olha aqui o termo. Os perfeitos. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E aí, continuando no capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Olha o termo novamente aí, perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E esses termos aqui, irmãos, envolvem assuntos do Antigo Testamento. Quando fala aqui o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, a doutrina dos batismos, que aqui não é necessariamente o batismo cristão, mas é o batismo, a das coisas que envolvem o sistema judaico, da ressurreição dos mortos, que era um assunto que o pessoal do Antigo Testamento entendia, mas não com toda a revelação que a gente tem. Ou seja, esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles ficavam apenas limitados ao que eles já sabiam no ensino judaico e não estavam avançando para o conhecimento da doutrina da igreja, que era uma nova revelação. Ou seja, eles estavam aquém, eles estavam ali, não estavam avançando no conhecimento. E isso é um problema, né, que cada um de nós devemos julgar a nós mesmos, individualmente, e perceber se a gente está buscando avançar, né, com a ajuda do Senhor, ou se a gente está relaxado, vamos dizer assim. Porque a gente vê aqui na palavra de Deus que o Senhor deseja de nós a perfeição. E aí, lembrando que o irmão Luiz já disse, mas eu vou reforçar, que a perfeição é um significado de um estado prático, de que estamos firmados no entendimento de todo o fundamento cristão, de toda a dispensação que a gente faz parte, e poder, assim, nós nos posicionarmos na prática de acordo com as verdades de Deus para a igreja, a qual a gente faz parte. Então, pense aí um judeu, por exemplo, que estava limitado ali aos assuntos terrenos, sem ter o conhecimento da preciosidade daquilo que eles estavam fazendo parte. É que nem uma pessoa saber que tem uma mansão, a pessoa tem uma mansão na frente dela,
mas ela está se limitando ali a ficar numa cabaninha, porque acha que a mansão ali ela não tem direito de morar. Não, tem direito sim, é tudo nosso. Mas para isso, precisamos ter essa maturidade de entender e de buscar essa doutrina. E para concluir, irmãos, eu estava lendo justamente ontem o termo perfeição. Olha para aí que coisa legal, né? De definições doutrinais. Lá o texto, ele explica pontos. Eu vou compartilhar rapidamente para os irmãos. A gente não vai aprofundar aqui não, porque tem outras perguntas, né? Mas eu vou botar no link aí no chat para os irmãos, para posteriormente os irmãos lerem. E aqui falam de 3 aspectos que envolvem a perfeição. E o segundo, que é o perfeito em estado, que é um dos pontos que a gente está comentando aqui, vai tratar acho que 5 aspectos do sentido prático da perfeição. E é muito bom, é muito proveitoso a leitura, porque não é somente a perfeição prática, não é somente no sentido da inteligência, ou seja, de conhecer a doutrina, mas é de aperfeiçoar o foco de nosso coração a Deus, ou seja, entregar o nosso coração a Deus. Resumindo, devoção. Tem o aperfeiçoamento do nosso entendimento da revelação divina, que é esse ponto que a gente está focando, que é a inteligência, né? Deus quer que nós sejamos cristãos inteligentes, que estejamos firmes na palavra e na doutrina. E tem o aperfeiçoamento na santidade, que é muito importante, a santidade prática. O aperfeiçoamento do amor de Deus em nosso coração, ou seja, exercitar o amor de Deus em nossa vida prática, é um outro aspecto da perfeição prática. E, por último, o aperfeiçoamento na nossa maneira de servir, tanto a Deus e a nossos irmãos. Então, são essas coisas que nos faz ser cristãos maduros por completo na nossa vida aqui na Terra, enquanto aguardamos o arrebatamento. Porque o terceiro ponto é o perfeito na condição final, que é o que a gente já conhece, né? Que seremos perfeitos, semelhantes a Cristo, tanto no sentido físico quanto no moral. Mas nós podemos sim andar em perfeição nesses aspectos aqui, já na nossa vida prática aqui na Terra. Eu vou deixar o link aí no chat, depois os irmãos leem. Fico pensando com a quantidade de luz que nós temos hoje através dos escritos dos irmãos do século XIX, um conteúdo gigantesco, né? Que hoje nós temos em mãos, graças ao Senhor também, as traduções que vêm através dos irmãos aí, vídeos, né? Tudo isso aí que a gente está tendo, além da palavra, né? Na verdade, assim, a palavra em primeiro lugar, que nós temos aqui liberdade total de lermos a palavra em qualquer lugar, em qualquer hora, né? E buscar tantas versões que a gente quiser. Então, só não vou aprender se eu não quiser. Não aprendo se eu não quiser. Não existe desculpa, porque é uma época em que o Senhor ele está dando muito recurso, né? Está dando muito recurso. Assim eu penso, né? Não sei se algum irmão quiser também corrigir, pode ficar à vontade. Mas temos aqui uma comodidade, eu posso dizer assim, uma comodidade muito grande. Vamos botar aqui, o irmão Michel está onde? Ipiaú. Luiz Amalfi está Ipuã. E outros irmãos em outra cidade. No tempo real, a gente está podendo estar aqui aproveitando da verdade do Senhor, da palavra do Senhor, de uma forma muito confortável, dentro de casa, sem nenhuma perturbação. Então, se eu não quiser aprender mesmo do Senhor, é porque eu estou bem relaxado mesmo. Mas que o Senhor dá todas as condições para nós hoje, não vivi em outras épocas, mas me parece hoje que a coisa é muito volumosa, né? O conteúdo de
dos escritos dos irmãos, dos assuntos que corroboram, né, com a verdade, dando explicações sobre isso, sobre aquilo, é muito grande. Então, é bom a gente pensar nessa grande responsabilidade nossa também. Irmão Luiz, só interrompendo aí, não sei se tem uma pergunta, mas é porque está dentro da pergunta que fizeram. Quando falou que Cristo é menor, foi menor que os anjos por causa da cruz, é por causa da morte, né? Porque os anjos não podem morrer. É por isso? Não, Danilo, é pela ordem de criação. Os anjos, eles são superiores do que os homens. E na ordem de criação. Por isso que o Senhor Jesus, ele se fez menor do que os anjos. Por quê? Porque ele recebeu humanidade. Né? Para que ele, a Hebreus fala, né? Vamos abrir lá. Por causa, é esse versículo mesmo que você citou. Por causa da paixão da morte, né? Eu acho que é assim que fala. Vamos ver aqui, Hebreus. Hebreus, acho que é capítulo 1, versículo 1 ou 2. Capítulo 1 ou 2? 2:7, tá aí já. 2:7, né? Estou no 1:7 aqui. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. O 9 também fala assim: vemos, porém, coroado de honra, de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Né? Então ele foi feito um pouco menor do que os anjos, por quê? Porque ele se tornou um homem para que o pecado fosse julgado no homem. O pecado foi julgado no homem, que é o Filho de Deus, que se tornou homem. Então ele se fez um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, né? Ou o sacrifício da morte, né? O sofrimento da morte, o Darby fala, por causa do sofrimento da morte. Na atualizada também fala, por causa do sofrimento da morte. Né? Então, ele precisaria ser homem para morrer. Não é? Por quê? Porque um anjo não morre. Deus, né, obviamente, não tem nem o que se falar. Mas o homem, ele, por causa da transgressão de Adão, a morte entrou na humanidade. E o Senhor Jesus tomou a humanidade e ele não era sujeito à morte, mas ele quis morrer. E para ele morrer, por assim dizer, ele tinha que se fazer um homem, porque o homem que era sujeito à morte. Não é? O Senhor não era... ele não morreria se ele não tivesse entregue a sua vida. Porque, inclusive, uma coisa interessante, a lei, né, a lei de Deus era a garantia de vida do Senhor Jesus. Né? Porque a lei fala assim, faze isto e viverá. E o Senhor fazia, e ele tinha vida. Não é? Ele tinha vida e ele, se ele não tivesse entregue a sua vida, ele, por assim dizer, estaria andando até hoje na terra, porque ele não teria quebrado, se ele estivesse até hoje, não teria quebrado nenhum de todos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque ele era perfeito. Então, por isso que ele recebeu uma autorização
de Deus para morrer, para dar a sua vida. Deus deu uma autorização para o Senhor, para ele morrer. Isso fala lá em João 10, né? João 10 fala isso. Tenho poder para a dar, tenho autoridade para a dar. E eu acho que ele fala, vamos ver aqui, isso eu recebi do meu pai. Deixa eu ver aqui. João 10, João 10, 18. 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, poder ou autoridade para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então o Senhor tinha um mandamento especial de Deus para que ele pudesse dar a sua vida e para que ele pudesse tomar novamente a sua vida. Por assim dizer, o Senhor Jesus podia se ressuscitar, mas ele não usou esse direito. Ele falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e entregou o espírito. Ele deu a sua vida. E em Efésios fala que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Não foi o Senhor que, embora que ele tivesse poder para tornar a tomá-la, né, conforme fala no versículo 18, poder para tornar a tomá-la, ele não usou desse direito, mas ele se entregou a Deus e Deus o ressuscitou dos mortos, né? Então a questão, Danilo, era porque a criação dos anjos, o anjo não morre, né? O anjo ou ele está no seu estado original, né, de servo de Deus, ou ele está numa condição de condenado por ter deixado o seu lugar, se rebelou contra Deus e deixou o seu lugar. Não há salvação para anjo, há salvação para o homem. Nesse sentido, o homem é mais excelente, vamos dizer assim, do que o anjo, né? E também porque Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas na ordem de criação, os anjos eles estão acima dos homens, né? Agora nós, na nova criação, nós estamos acima dos anjos, né? Lembra quando o Senhor Jesus fala, aliás, em Efésios fala que ele subiu acima das potestades, né? Acima de todos os céus, acho que é 4... Efésios 4... Dez. Subiu acima de todos os céus, né? Mas acho que tem um lugar que fala das potestades, eu não estou lembrado. Mas, enfim, essa é a posição, né, do Senhor hoje. Obrigado, irmão. E desculpa aí, como é que fala, atravessar os irmãos aí. Um abraço. É o verso 21, irmão Luiz. É capítulo 1, verso 21. Exatamente, o Michel, esse mesmo.
o poder de Deus, né? Se a gente ler o 19, vai falar assim: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, né? Esse poder de Deus manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro. Exatamente. Então, essas potestades aqui são os anjos, né? São esses poderes, né? E aí é lembrar que estamos em Cristo, então nós estamos no lugar onde ele foi aceito por Deus também. Então essa é a nossa posição também. Irmão George aqui, ainda perguntando sobre a questão de conhecimento, não sei se já foi respondido para ele, mas ele está como levantado. Ele perguntou aqui, irmão, o que Paulo quis dizer com conhecimento da sua vontade em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, seria da vontade do Espírito Santo ou do Senhor Jesus, ou seria da nossa vontade mesmo? Eu acho que é só lendo como chama, o contexto, né? Nós vamos dizer que é conhecimento ou do Senhor Jesus ou de Deus, né? De pedir, né, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, né? Da vontade de Deus, né? Não sei mais para cima qual é o como chama? O contexto, né? Parece que é a vontade de Deus, né? Que é a vontade do Senhor também, né? O Espírito não tem vontade, né? A gente nunca vê a palavra de Deus dizendo de alguma vontade do Espírito, né? A vontade é do Pai e do Filho, e que são iguais também, né? E, obviamente, não está se referindo à nossa vontade, né? A nossa vontade é aquilo que nós devemos deixar de lado, né? E o Senhor, quando aqui, ele nunca fez a sua vontade, né? Ele sempre fez a vontade de Deus. E esse versículo também aqui, com certeza, né? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E tem isso aí, a fala do próprio Senhor Jesus, né? João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aí já mostrou dois princípios para mostrar que a vontade que temos que seguir é a vontade de Deus.
e misericórdia seguir a nossa, né? Então, Jorge, explicado aí. A irmã Raquel também tem mais uma pergunta. Sim, irmão, tá explicado, obrigado. Eu tinha outra dúvida também, eu coloquei lá no chat. Se for possível os irmãos responder. Pronto, eu só vou descer aqui na filinha, que a irmã Raquel aqui, ela tem uma pergunta. Se eu permitindo aí, vai chegar em você aí de novo. A irmã Raquel fala assim, em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Mesmo. Se alguém poderia me explicar direito, por que muitas igrejas usam esse versículo para dizer que é pecado fazer academia? Eu, particularmente, faço academia, mas eu faço para a honra e glória de Deus. E me visto com roupa modesta e prudente. A pergunta é pecado fazer academia? Porque eu pesquisei na internet, uns falam que é pecado e outros dizem que não. Aqui é a irmã Raquel perguntando sobre isso aí. Pecado é fazer a vontade própria. Isso é pecado, né? A palavra não fala academia, a palavra fala exercício corporal, né? Então, o que ela está falando é que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade é para tudo proveitosa, né? A piedade é aquilo que diz respeito a Deus, né? Viver uma vida piedosa é viver uma vida segundo o pensamento de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Que nós estamos falando aqui. Então, tudo aquilo que é da nossa carne, né? Da nossa vontade de fazer, isso é pecado, né? Vamos dizer assim, né? Eu estou fazendo isso para eu ficar melhor entre os irmãos, para eles me acharem melhor, para eles me acharem, né? Então depende muito da intenção das coisas, né? Eu e a Vika, a gente chega no final da tarde, a gente vai dar uma volta aqui, nós andamos mais ou menos aí 2 quilômetros todo dia, né? Para um exercício corporal, né? Não vamos ficar parados, né? Então é importante, né? Mas assim, aproveita pouca coisa, né? É para pouco proveito o exercício corporal. Lógico que a gente precisa, né, de uma atividade, né? Mas a gente deve se lembrar de que a atividade espiritual, o exercício espiritual, para muito aproveita. E o exercício corporal, para pouco, aproveita. O exercício corporal, quem tem um pouco de aproveitamento é a pessoa que faz. O exercício espiritual, ele aproveita e aqueles que estão à sua volta também aproveitam. Então, irmã Raquel, deu para entender aí que é algo lícito? O problema é a nossa intenção?
Sim, irmão Dal, ficou bem explicado. Muito obrigado, irmão. Amém. Às vezes tem questões físicas, inclusive, né? Às vezes a pessoa, a Vika tem problema de coração. E o médico falou, você tem que andar todos os dias, né? Então, isso é uma maneira de fortificar, né, o músculo cardíaco e é bom, né, com certeza. Agora, o grande problema, né, são, como eu falei, né, é o que está em torno, né, do exercício, né, a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com isso, né, que às vezes é um ambiente não propício, né, e a gente, então, deve se cuidar, né, de não entrar em situações que muitas vezes a carne vai acabar se manifestando de alguma forma, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados assim, né? Mas e não fazer do exercício também o exercício pode ser uma concupiscência, né? No fim a gente se dá tanto, né, ao exercício e também pode ser se dá tanto ao trabalho, né? A pessoa vive para trabalhar, outras vivem para fazer exercício, outras vivem para, sei lá, andar de bicicleta, sei lá, alguma coisa assim, né? Então a gente precisa ter medidas nas coisas que são corporais, né? E principalmente nos exercitar naquilo que é espiritual. Muito obrigado, irmão Luiz. Bem explicado. Michel, você pode ler a dúvida de George aí? Um pouco mais baixo. Pensei que eu ia perguntar, Michel, você pode contar a experiência aí na academia? Eu tomei um susto. Qual pergunta, irmão? É de George aqui, macho, aqui. Eu tenho outra dúvida. Irmãos, quando estivermos no céu, vamos receber um nome diferente? E o que significa esse nome que está escrito no livro da vida? Eu queria entender mais essas questões. Irmãos, só lembrando aí que o irmão mesmo, Claudio, acho que foi Claudio Mar que falou aí que tem uma pergunta que foi primeiro, que foi da irmã Silvia. E aí, quando teve essas questões aí da internet que caiu, aí acabou ficando para trás. Ah, tá bom. Então eu vou adiantar essa pergunta, então. Irmãos, eu tenho uma dúvida. Por ignorância, eu acreditava que a igreja teria um avivamento. Em 5.10, acredito que isso aqui é a data, né? Vi a resposta do irmão Mário Persona. Não haverá avivamento, pois a igreja fracassou como testemunho e será arrebatada. Quem espera por avivamento não está esperando o Senhor. O irmão poderia me explicar o fracasso da igreja? Obrigada. O Senhor fala em João, para que eles sejam um como tu és em mim. Acho que está lá pelo 10, mais ou menos, talvez, aí no 11. O Senhor fala, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome os que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para que sejam um. Acho que tem um pouquinho mais embaixo, acho que deve falar de novo isso.
no 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a pergunta é: nós somos um? Ou tem aquela pergunta que alguém, né, um irmão, enquanto a gente, qual é a sua igreja? Isso aí, essa pergunta é a declaração de que nós não somos um. Né? Então, realmente é uma grande falha, né, da igreja, é que nós não somos um. Éramos para ser um e não somos. Sempre gosto de ler 1 Coríntios, capítulo 1. Até chegar aqui ao apelo de Paulo, né? Esse rogo aqui de Paulo. Primeiro, Paulo sempre usa o nome do Senhor aqui em todos os versículos, né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. Ele fala aqui, né? O nome do Senhor, a igreja de Deus que está em Corinto é santificada em Cristo Jesus. Graça e paz da paz de Deus, nosso Pai do Senhor. Versículo 3, no versículo 4. Jesus Cristo também, né? Sempre dou graças. Ele fala aqui. Porque em tudo foste enriquecido nele, no Senhor. No 5. Como foi mesmo o testemunho de Cristo, no 6. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, no 7. No 8, nosso Senhor Jesus Cristo. No 9, fiel é Deus pelo qual for chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora aqui ele roga. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então é isso aí, como o irmão Luiz falou aí, né? Não existe a unidade nesse momento em que a igreja está passando aqui na Terra. Mas Deus vai cumprir com sua palavra e o mundo verá essa unidade, porque o próprio Senhor Jesus é que vai fazer isso. Quanto a nós, falhamos seriamente nisso, né? E aqui o apóstolo, ele fala através de rogo, né? Essa questão de sermos um, expressando dessa forma, né? Que não tenhais entre vós dissensões, seja unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Como o irmão aí falou, né? Não existe. Essa semana eu vi um irmão falar assim, identifiquei que ele era cristão, né? E aí, conversando com ele rapidamente, foi no trabalho que eu estava, ele disse assim, a gente fala a mesma língua. A gente fala a mesma língua. Aí eu fiquei triste, né? Dele
de não sei se é uma verdade, né? Mas também não pude dizer nada a ele. Ele parece que estava até em um processo de jejum ali, né? Que no lugar onde eu estava tinha comida, mas ele falou: ah, varão, eu vou ter um propósito aqui, então não posso comer, não posso fazer isso, nada disso, tal. Mas você entende, né? A gente fala a mesma língua. Infelizmente não, né? A gente não tem o mesmo parecer, não tem, não segue o mesmo sentido, né? Então é isso, é uma ruína. Uma coisa importante que o Dal falou, eu queria só chamar a atenção de que a unidade existe e ela é mantida pelo Senhor. Né? A igreja é una. Né? Não existe divisão na igreja. O que existe divisão é no testemunho do que é a igreja. A igreja não é dividida. O que está dividido é o testemunho da igreja. Isso é importante saber. Então, nós erramos porque não damos o testemunho de que ela é uma. Nós não vivemos aquilo que ela é. Então, a igreja é única, é una. Nós não vivemos isso. É como aquilo que o Michel falou no começo da reunião, né? É nós sermos proprietários de uma grande mansão e nós estarmos vivendo numa cabana ali no jardim, perto dessa mansão que é nossa, mas nós não tomamos posse daquilo. Então, muitas vezes nós não mostramos o que somos. Uma coisa é ser, outra coisa é mostrar que realmente é assim a coisa, né? Então, a igreja é uma só. O corpo é um. Não há divisão no corpo, há divisão na manifestação dessa união. Obrigada, irmãos. Bem lembrado, viu, irmão? Isso aí que você falou, que aí tem a pergunta de Paulo: está Cristo dividido? Não. De maneira nenhuma. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ele foi sepultado e ressuscitou. E é um homem perfeito, ele não está dividido. Nós, como testemunho, realmente estamos. Tristemente. Então, a unidade do corpo de Cristo ela é mantida, porque é uma obra do próprio Senhor Jesus. A gente sabe lá em Atos 2, né, no finalzinho de Atos 2, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a unidade do corpo de Cristo é um trabalho do próprio Senhor. E a gente sabe que tudo que o Senhor faz é perfeito e não há falhas. Esse edifício, essas pedras vivas que estão sendo acrescentadas, todas as pessoas que estão crendo no evangelho da sua salvação, são acrescentadas a esse corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, e mantida não há falha nenhuma. E aí a gente pode observar que lá em Efésios 4, a orientação do apóstolo Paulo é de que a gente procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito, aí sim é algo que envolve o testemunho, que é praticar as coisas que foram dirigidas pelo Espírito. Ou seja, expressar a verdade de Deus, a doutrina de Deus, a unidade do corpo, ou expressar a unidade do corpo na prática. Aí, quando envolve o testemunho, é aí que vem a falha, por causa da responsabilidade do homem. Mas aí no versículo 4 diz: há um só corpo. E isso é um fato, há um só corpo. A igreja de Deus é só um corpo. E assim assim sempre será. Mas expressar esse um só corpo, que aí envolve a questão de você, como o irmão Luiz falou, expressar aquilo que você é, e aí quando a gente fala de
um só corpo é da gente estar em unidade com nossos irmãos na verdade, que é como a vontade de Deus, é como Deus deseja que nós expressemos isso ao mundo, né? É nisso que a gente falha. Porque Deus, ele quer que a gente expresse a sua verdade em nós, quer seja na nossa vida prática, individualmente, como coletivamente. Mas aí tem no verso 3, né? Guardar a unidade do Espírito. E aí no verso 4 é a afirmação de que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então isso é um fato, isso não muda. Então pode estar a ruína que for, ainda mais nesse nível dos últimos dias da igreja na terra, que é representada pela igreja de Laodiceia. Mas essa verdade aqui, de tudo que é citado aqui a partir do verso 4, ela é imutável. Glória a Deus. Agora dá tempo da pergunta de Jorge, né? Isso. Vou fazer a pergunta novamente. Irmãos, quando estivermos no céu, vamos receber um nome diferente? E o que significa esse nome que será escrito no livro da vida? Eu queria entender mais essas questões. Eu acredito que o irmão fez a pergunta com essa referência aí, de Apocalipse 3:12. Eu acho que não, a gente não. Bom, estou falando de que eu acho, né? Porque não está escrito também, né? Mas eu creio que a gente não vai receber outro nome, né? Não sei. O que a gente vai receber também fala de uma. Acho que o Michel está procurando uma pedra, né? Uma pedra com um novo nome escrito. Eu acho que está no 17 aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Os irmãos têm falado que isso se refere, essa pedra branca, se refere à nossa comunhão com o Senhor. Que individualmente cada um tem a sua comunhão com o Senhor, e o Senhor conhece a nossa comunhão com Ele. E isso é algo que é individual de cada crente. Cada crente tem a sua comunhão com o Senhor. Então é algo individual, né, que nós temos. Mas eu não sei dizer de novo nome, não sei. Tem uma passagem que o Senhor Jesus fala respondendo aos fariseus, nos evangelhos, que ele fala que não é Deus de mortos, e aí ele cita Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso? Que eu acho que a gente pode ter como base para dizer de que eles continuam com esses nomes lá, senão o Senhor Jesus teria dito outros nomes. Deixa eu ver onde é que está. Fala também no Monte da Transfiguração, né? Mas acho que a pergunta do irmão foi com relação à eternidade, né? Não sei se é isso aí.
Mas eu creio que não sei, a palavra não fala, né? Eu não quero dizer nada. Seria isso mesmo, irmão. Em relação à eternidade. A eternidade ela é citada só 3 vezes na palavra de Deus. Ela é citada em 2 Pedro, capítulo 3, é citada em Apocalipse, acho que é 19, né? 19 não, 21, de 1 a 8, e 1 Coríntios 15, 30 e poucos. São só essas 3 vezes que cita a eternidade. E tem pouca informação para nós mortais ali, né? Irmãos, em Isaías aqui, Isaías 62:2 fala de novo nome, mas não sei se está relacionado a isso aí. Aí tá falando chamar teão, né? É ao Senhor, né? Não é às pessoas. Ah, é verdade. E pelo que parece aqui tá falando também do milênio, né? E se a gente tiver novo nome, vai ser mais bonito do que a gente já tem. Vai ser bom. Com certeza. Será que dá tempo para mais uma ou duas? Pergunta, Luiz. Aí você pode. Vamos lá. É mesmo? Então, aqui. Essa daqui é. Acho que é um pouco que alguns irmãos vão querer saber mesmo, né? Que é tão falado aí fora. Existe maldição hereditária? Se a gente considerar não maldição, né? Mas nós herdamos, por exemplo, a velha natureza de Adão, né? Embora que Adão não tenha sido amaldiçoado, né? Quem foi amaldiçoado foi a terra, né? A terra, chão, o solo. O solo foi amaldiçoado, mas não Adão, né? Nem Adão, nem Eva. Mas acho que não, né? Porque tem até princípio na palavra de Deus que fala que cada um morrerá do seu próprio pecado, né? O filho não morrerá pelo pai, o pai não morrerá pelo filho, né? Então, não existe maldição hereditária, né? A não ser, né? Por exemplo, quando o Senhor falou com os filhos de Cão, né? Aliás, não foi nem com os filhos de Cão, né? Ele falou com Cainã, que era um dos filhos, né? De Cão. De Cã, aliás, não é Cão, é Cã. E eles seriam servos dos filhos de Jafé e servos dos filhos de Sem também, né? Então, não sei se essa seria uma delas, né?
Irmão, Em- em Êxodo 25. Oh, desculpa aí. À vontade, irmão. Tá falando sobre isso aí mesmo, de gerações que Deus amaldiçoava. Vê aí se também se ajuda no entendimento do irmão aí também. Isso é bom para todos nós mesmo. Qual versículo, irmão? 25. Capítulo 20, versículo 5. Aqui, irmão Danilo, eu vejo que o Senhor ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, eu acho que é no aspecto de que o Senhor é vigilante de todas as gerações, e não no sentido de, como posso dizer, de marcar uma família ali e ficar castigando os filhos por causa das atitudes dos pais ou algo assim. Ah, entendi. Eu entendi o contrário mesmo. Eu achava que ele castigava por gerações. Tem um versículo também, Ezequiel 18, 20, o Michel. Aqui está falando de pecado, né? Não está falando de maldição. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, cada um é responsável diante de Deus, né? Muito bom, glória a Deus. E ainda completa com aquela passagem também, né, de que o Senhor Jesus, dos discípulos parece e pergunta quem foi que pecou, ele ou o pai dele ou o pai do pai dele, né, do cego. E o Senhor fala nenhum dos três, né? Tudo para a glória do Senhor. E é um assunto que os judeus já tinham uma revelação, né, pelo que a gente viu. Que bom, né? Que esclarece tudo e uma coisa junta a outra, né? A palavra de Deus é magnífica, né? É bom demais aprender a palavra de Deus. Muito bom mesmo. Dá para mais uma, né? 9h42. Dá o joinha aí, vai, Luísa Malfi. Pronto. Essa aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o C de certo aqui já. Opa. Ah, não. Tá errado aqui. Peraí. Como saber se tenho o Espírito Santo? Ô, Dal, eu falei pergunta fácil, né, Dal? Não sei. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo habitando nele. Efésios 3, ou melhor, 1,13 fala que quando a gente
No finalzinho fala do 12, fala Cristo, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele, né, no evangelho, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o evangelho prega Cristo. Você creu no evangelho, o Espírito Santo você tem o selo do Espírito Santo. Então, se você crê, o Espírito Santo habita em você. E tem o de Romanos lá, Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É isso mesmo, Luiz. E Michel aí, né? Existe coisa na palavra de Deus que a gente sabe que Deus Senhor falou por parábolas, né? Usando figuras, como a gente vê lá em Apocalipse também. Mas existe muita coisa na palavra de Deus, não sei qual percentual disso, mas que são coisas muito diretas. É como os irmãos estão falando, como o Senhor disse, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, é crer no que Deus está dizendo mesmo, é crer no que a palavra está trazendo para nós e ficar firme nisso. Hoje, irmão, eu fui cortar o cabelo, vou falar disso aqui que tem a ver com o assunto. Gerou espanto lá porque eu fui falar que tinha a certeza da minha salvação. Rapaz, aí um rapaz que estava lá, que estava vendendo os produtos lá, ele faz parte de alguma denominação. Aí ele disse, não, eu não tenho não, eu estou perseverando, tô andando, quem sabe, né? Aí ele falou comigo, e se tu morrer amanhã, como é que tu sabe se tu vai para o céu ou não? Aí eu disse, pela palavra, a palavra de Deus afirma isso. É exatamente o que o irmão Dal falou agora. Uma coisa importante é que, lembra que a gente estava falando sobre o cristão andar como adulto e não como criança, e crer na palavra de Deus, naquilo que está escrito, isso é coisa de adulto, vamos dizer assim, não é? Porque às vezes a criança ele quer sentir a coisa, ele quer ver, ele quer tocar, ele quer, né? São coisas relacionadas à alma da pessoa e não relacionadas ao espírito, à inteligência, né? À razão das coisas. E Deus, ele trata com o nosso espírito, ele trata com com o nosso eu inteligente, o nosso eu responsável. Ele não trata com o nosso eu criança, no sentido de, né, a criança sempre como a gente viu lá, vento de doutrina, vai para um lado, vai para o outro, hoje ele quer isso, amanhã não quer aquilo, e hoje quer comer isso, amanhã não quer comer aquilo, né? E a criança é assim, ela é instável, né? E nós devemos ser adultos nas coisas do Senhor, e se Deus falou, está falado. Ah, mas eu não sinto. Mas não é questão de sentir, é questão de que aquilo que está escrito. É uma coisa racional. Deus mentiu alguma vez? Não, Deus não mente. Então eu posso crer em tudo aquilo que Deus escreveu? Pode crer, com certeza. E Deus falou que aquele que crê tem o Espírito Santo? Falou. Então, creia.
não é? Se você for adulto, se você for racional nessas coisas, vamos dizer assim, né? Quando eu falo racional, não é usar a inteligência humana, não é nesse sentido, né? Mas ser racional naquilo que Deus fala. Se Deus falou que é isso e acabou. Não tem o esperneio da criança, né? Filho, faz isso. Ah, mas por quê? Mas eu não quero fazer. Não é? Isso aí é a criança falando, né? O filho adulto, o pai fala, filho, faça isso. Sim, senhor, pai. Vai lá e faz. E acabou. Não é? Então, o que muitas vezes há é essa questão do sentimento, da alma. Ah, mas eu não estou sentindo que eu sou filho de Deus, né? Eu vou dizer para você, eu não sinto que eu sou filho de Deus. Eu não sinto, eu sou. Não é? Eu não sinto, eu sou. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês que sente que é filho do seu pai e da sua mãe? Né? Vocês sentem que vocês são filhos do seu pai e da sua mãe? Você tem um sentimento, assim, ó, eu sinto que eu sou filho dele e eu não sinto que eu sou filho do outro casal. Não existe isso. O que existe é uma certidão de nascimento dizendo eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Né? E eu olho aquela certidão e falo assim, sim, eles são os meus pais. Né? Mas o que fala isso é uma certidão. Né? É uma certidão, não um sentimento. Né? A gente sai andando na rua e fala, eu sinto que aquele lá é meu pai. Não é isso. Né? Se fosse assim, né? Não é, Luiz? De sentir, né? Aquele filho adotivo, desde criancinha, quando tivesse um pouco maior entendendo, agora estou sentindo que eu não sou filho de quem me adotou, não, né? Ia saber logo disso, né? Mas é isso mesmo. Com certeza. Uma vez um irmão perguntou para mim assim, Luiz, o que é uma pessoa fiel? E eu estava no começo da minha conversão, né? Eu falei assim, irmão, não sei, fala para mim. Fala para mim. Era o Bob Toney, né? Eu acho que vocês conhecem. Muito tempo atrás ele perguntou para mim, Luiz, o que é uma pessoa fiel? Pensei, eu não consegui responder. Eu falei, eu não sei, Bob, o que é? Ele falou assim, uma pessoa fiel é aquele que crê no que Deus disse. Fiel é isso, é crer no que Deus disse. Muito bom isso aí. O irmão colocou aqui, mas nós conhecemos a voz do Pai, né? O Pai vem nos criando e ele diz que é nosso Pai, existe a certidão, né? Como o irmão falou. A gente já olhou várias vezes, esse é meu Pai, gravou bem a voz dele. E quando ele falar, a voz do meu Pai. Que nós vamos ouvir e ter certeza também a voz do pastor, né? Nosso grande pastor, né? Quando ele nos chamar, a gente tem certeza. Vamos ter certeza. Então, irmãos, é muito bom, viu? A próxima pergunta deixo para a semana que vem, tá tranquilo? E aqui acho que já tá bom o nosso horário, né? São 9h53. A gente já pode encerrar.